esporádico, que vai às ruas e volta para casa com um par de dever cumprido. Não ser cidadão partidário, que toma partido de algo, de alguma coisa, de algum elemento, mas o que é o ser cidadão? Né? Qual é a função de um cidadão? Né? De onde vem esse sentido de ser cidadão? Então, essa é a proposta, são os objetivos que a gente colocou para a gente estar aqui hoje. Não sei se alguém quer trazer mais um objetivo que acha que é importante, que não está ali, mas que seja eficiente para a conversa também, porque eu só lancei 4 objetivos, né? Mas a gente pode ter outros que não estão ali. Então, fica aberto também para quem achar. Pode ser como objetivo também a gente criar uma página no Facebook, né? Ou assim por diante. Fundar um partido. Então, pode ser um objetivo, né? Não está fechado para isso. Então, se alguém tiver mais algum objetivo, não precisa ser hoje. Eu acredito que esse encontro hoje, ele é só prelúdio, né? De alguma coisa. Então, ele é um ensaio, na verdade, ou algo que está nascendo, que pode ser incubado e andar sozinho, que pode incubar e perder as energias, que pode crescer, né? Ou que simplesmente é esse momento. Então, o ápice efêmero é isso aqui. Não importa. O que importa é que talvez a gente leve para casa alguma coisa que nos acrescente, né? Ou que nos possibilite agir de forma mais clara. Então, sobre a metodologia, né? Eu penso assim que eu já participei de muitos debates, onde o debate ele cai num fundo vazio, onde quem tem mais razão é o último a sair com a palavra. Então, eu tenho também uma proposta metodológica que pode ser revista, ou pode ser acrescentada, ou pode ser desfeita, né? Mas a ideia é que a gente não se perca, né? Não deixe que a conversa, ou o sentido disso daqui se perca ao longo desse encontro aqui. Então, uma das propostas é o resgate do conhecimento coletivo, que cada um já sabe, porque não adianta vir ninguém nos dizer algo novo, né? Ou alguém que venha construir algum conceito, ou nos dizer como deve ser, mas o resgate do que a gente já sabe, né? Isso aí está alicerçado na educação popular, que busca muito que cada cidadão ele já traz consigo uma série de conhecimentos na sua vida prática. Ninguém nos rouba a nossa vida prática, né? Aquilo que a gente vive, experimenta e faz. Então, esse resgate, né? Então, a gente vai estar trabalhando aqui muito com a ideia de que o que cada um aqui tem para oferecer, né? Não sou eu nem o Ramon. A Green Place ela é um elemento também de saber, mas, ao mesmo tempo, cada um de vocês também são cidadãos que se movem e que sabem, né? Que aprenderam e que transmitem. A outra ideia é o uso da ampulheta. Porque, embora o tempo seja abstrato, ele se esvai muito rápido se a gente não souber conduzir ele, né? Ou usar ele da melhor maneira possível a nosso favor, né? Então, eu tenho essa ampulheta que eu sempre uso nas minhas turmas. Ela é uma ampulheta de 1 minuto. Eu acho que ela rouba um pouquinho às vezes. Mas a ideia é que ela fosse o nosso norteador temporal, né? A ideia de que a gente se baseasse nela para ter o controle das falas, né, para que as pessoas não se empolguem e a gente perca o objetivo. Então, seria eleito aqui entre nós alguém para ser o grego da vez, dono do tempo, né? Então, alguém que cuidasse do tempo, né? E o tempo seria de 3 voltas para cada um. Vocês acham justo? 3. Então, essa pessoa seria a pessoa que conduziria o tempo. Alguém? A dona do... Outra coisa que eu acho que não vai funcionar, mas assim, eu pensei o uso do púlpito para a expressão objetiva. O púlpito, né? Por que o púlpito é tão simbólico? Porque as pessoas, quando vão para o Facebook, elas usam um púlpito virtual. Quando as pessoas estão
colocando seus discursos em dia, elas estão num púlpito imaginário, né? Então, quando estão nos representando politicamente lá em Brasília, eles estão num púlpito. Então, por que não usar um púlpito? Onde as pessoas... por dois grandes motivos. Um, para a gente usar esse elemento concreto da fala, do aprender a usar o púlpito para se expressar, né? E também porque eu acho que o púlpito representa a questão do cidadão entender que ele também pode estar no púlpito, que ele é o dono da palavra, né? Que ele também pode se expressar e que ele pode, sim, colocar a voz dele para emanar ou para emitir alguma opinião. Ele sai de frente da televisão, ele sai da arquibancada, ele sai do final da sala e vai para o púlpito se expressar. Então, não sei se todos vão se sentir à vontade para isso. Talvez, se a maioria disser, não vamos usar o púlpito, a gente não usa o púlpito, mas eu pensei ele como um elemento metodológico muito importante, assim, para a gente trazer à tona esses elementos que estão aí presos na garganta, né? Mas de forma organizada. Eu acho que está todo mundo confortável no sofá. Eu acho que isso. Quem quiser usar, eu acho que tem que usar. Então fica livre, pode ser? Legal. Como a gente está tecnologicamente conectado aqui, é importante que a gente decida isso, porque a partir do momento que a gente deixa o púlpito de lado, a nossa filmagem que está ao vivo ali, ela se direciona para um ângulo só, né? Então, vamos aprender a agir democraticamente nesse sentido, tá? Então, eu pediria que quem acha que a gente deve usar o púlpito, levante a mão, e quem acha que a gente deve ficar confortavelmente onde a gente está, né? Então, primeiro, quem acha que deve usar o púlpito? 3 pessoas. Quem acha que não deve usar o púlpito? Legal. Tem algum aí que se abstém? Então, fechou. O púlpito de lado. Então, cada lugar é um púlpito imaginário, tá? Legal. E aí, eu pensei também, eu trouxe um material aqui que é mais norteativo, no sentido da gente entender onde é que surge a política, né? Como é que ela vem evoluindo ao longo da história. Então, isso daí também vai ficar em stand-by, porque conforme as conversas a gente usa o conhecimento que a gente já tem ou se ampara nos universitários para algum elemento extra dessa história, né? Então, a primeira atividade que a gente pensou em propor para vocês é, primeiro, de identidade, né? Nós não somos qualquer um aqui. Nós somos sujeitos, donos da nossa história e sujeitos de nome, sujeitos de CPF, RG e título de eleitor, salvo a exceção do Matheus, que é a criança de 8 anos, e a Luísa, que ainda não tem o título, né? Então, começaríamos com uma pergunta simples, para que cada um, dentro do tempo, pudesse colocar, né? O que é política na concepção de cada um de vocês? Né? O que é política? O que cada um de vocês entende como política? Né? E aí a gente vai construir um mapa aqui, coletivamente, de convergência, ou seja, quais são os elementos que são comuns entre nós, do que é política, né? E o que diverge também vai estar dentro desse mapa, mas como a gente busca dentro de um processo de cidadania, que a gente tenha elementos de convergência para a gente conseguir avançar, né? Porque os elementos de divergência, eles nos chamam a atenção, nos questionam, mas a gente precisa de elementos de convergência, né? Para avançar, né? O que a gente vai juntos, né? O que nos leva juntos, né? Como a gente se trata em massa. Então, a pergunta norteadora é essa. Eu queria dar pelo menos 2 minutinhos aí para vocês pensarem o que cada um de vocês entende como política, e depois a gente vai, cada um, colocando dentro do seu saber, dentro daquilo que entende, sem vergonha e sem muros de intelectualidade, o que cada um entende como política. Aqui eu tenho papeizinhos, canetinhas, se quiserem usar para fazer em palavras, não quero falar, mas quero usar uma faixa, né? Pode? Claro. Sobre a questão política, eu não vejo a política propriamente dita só nesse lance de político que eu falo de leis e tudo mais. Uhum. Eu vejo a política, aquilo tudo que a gente faz diariamente. É tua posição já?
Tipo, o contato que tu fez para reunir a galera, isso que é política. Tudo que a gente, no nosso dia a dia, acho que tem essa questão da política em si, mas não a lei, que está acostumada a dirigir a palavra política justamente aos políticos. Então, para mim, a política em si, na base mais comum, é todo esse contato, esse convívio que a gente tem diariamente com as outras pessoas que estão diferente da gente, assim. O contato das pessoas. Como é que é? Como a gente consegue se agrupar ou pensar, planejar o nosso contato com outras pessoas, o convívio e tudo mais, porque até tu e o Ramon, vamos fazer sobre isso, e aí vocês esquematizar tudo, convidar o pessoal atrás, sei lá, correr atrás de um projetor, fazer toda essa questão por trás, para mim isso também faz parte da política, só que na base mais simples. Eu tô com 3 vozes aqui atrás de mim. Agora tocando. Era isso. Mas eu entendi o que você quis falar. Eu vejo que é acho que é justamente essa questão, eu falo muito da ideia dele, dessa questão de articulação entre as pessoas, entende? Eu acho que esse que é o grande ponto do ser político. Eu acho que é essa capacidade que a gente tem de viver em coletivo, né, e a gente conseguir coletar as informações para a gente conseguir, de repente, ir em busca de algum objetivo coletivo ou até mesmo objetivo pessoal, entende? Eu acho que essa capacidade que todo ser humano tem, né, de viver coletivamente, mas que nem sempre ela está sendo bem explorada, assim. Eu acho que essa articulação entre as pessoas é que torna o ser humano político, assim. Minha sugestão, meu conceito. Exatamente o que vocês falaram vai de acordo com o que eu penso. E realmente a política, na minha visão, é meio que um mediador. Ela serve para que as pessoas utilizem da razão, ao invés de utilizar de outros meios. Quando a política falha, eu acho que é aí que a gente parte para a briga, de verdade. Então, quando há política, há razão, há consciência, e assim como nós decidimos pelo uso ou não do púlpito, as decisões são tomadas assim, pela consciência da maioria, sem a necessidade de que a gente massacrasse violentamente quem não quer usar o púlpito. Política é isso. Eu acho que política é também, como todo mundo disse, uma forma de organização, né? E na minha concepção, que a gente fez tipo, um processo democrático e tal, é uma ferramenta de mobilização social, de se mobilizar pelos seus interesses, pela sua comunidade, para estar buscando alternativas de melhorar aquilo que você está vivendo, né? E também é uma forma de você cobrar de quem dos seus representantes, né? Também é fazer política, você cobrar dos seus representantes que eles façam com aquilo que eles foram eleitos, né? Que seria representar o povo, assim, porque, tipo, um processo que você vota e tal, você está elegendo um representante seu. Isso que é a política, assim, porque é ele que vai representar o que você quer mobilizar, assim, né? Tipo, ele tá ali representando o que você pensa na sua concepção política, o que você quer representar. Então, para mim, política é uma ferramenta de mobilização popular e social. Eu sigo a linha da companheira ali também, que além de ser de mobilização, a política também não deixa de ser uma forma de transformação também, né? A partir do momento que a gente escolhe um representante político e até partidário, a gente também está escolhendo pessoas que irão definir o futuro da nossa cidade, como a gente pode ter, e também com o nosso convívio, e também do Brasil da forma que a gente tem seguindo hoje. Então, a política ela pode ser organizacional, digamos, entre Estado e município, mas também de agente de transformação também. A partir do que a gente está reunidos hoje aqui, a gente também está tendo política. Não uma política partidária, mas a política de transformação. Acho que eu posso falar. Para mim, política é a negociação de interesses para a construção social.
olhar de duas perspectivas diferentes e conseguir encontrar uma convergência onde decidam o melhor para os dois lados, né? Cada um olhando da sua perspectiva e consiga construir uma sociedade melhor para os dois lados. É isso. Penso que política ensina, na concepção da palavra, me parece uma forma de organizar a cidade, uma forma de pensar o local onde a gente vive. Então, ela está acima realmente dessa organização partidária, né? A organização partidária seria um braço dentro disso, e o que a gente faz cotidianamente, quando a gente pensa nessa organização da cidade, quando a gente se reúne para discutir os problemas que fazem parte desse cotidiano, a gente está, assim, fazendo política, né? Nesse sentido, ela é cheia de ideologias. Não existe política que não carregue em cima ideologia, porque a partir do momento que eu penso em cidade, eu vou pensar que cidade eu quero, que sociedade eu quero nesse lugar onde eu vivo. Então, ela tem uma ideologia, sim, e a gente não pode negar isso. Então, quando alguém fala em política, você tem que pensar qual a ideologia que está por trás, o que essa pessoa pensa a respeito do ser humano, do meio ambiente, enfim, da sociedade como um todo. Mais? Eu acredito que a política seja, sim, algo para organização social, porém eu vejo que a política devia ter mais participação das comunidades em si, né? Hoje a política ela é feita a partir de muito distante da comunidade, né? Se faz política para um pequeno número de pessoas e se esquece de até a problemática real, né? É muito visto de longe, e a falta de participação social na construção da política também é algo de extrema importância, ao meu ver, né? Acho que a participação da comunidade na construção da cidade e no debate da problemática que vá se encontrar dentro dessa sociedade deve ser construída com a comunidade em si, né? E não uma política imposta, uma organização imposta de um certo número de pessoas. Assim, para mim a política ela é praticamente a base de um convívio em sociedade, né? Porque a partir do momento que está vivendo todo mundo junto e todos têm interesses diferentes, eu penso uma coisa, a gente precisa comungar aquilo de uma maneira que fique bom para todo mundo, a gente tem uma política nesse sentido, entendeu? E não dá para a gente conseguir fazer funcionar sem ter uma política que séria, assim, que pense no todo, não centralizada no pessoal, só naquele pessoal que está lá em cima, entendeu? Enfim. Acho que a política está muito baseada nas ações, nas decisões. Porque aqui é uma zona de fábrica, tá? De vez em quando vai ter esses surtos sonoros. Mas vamos lá. Meio que quando a gente sai do individual e vai pensando no bem comum. Então, até o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, isso também é uma política. Você também vai estar pensando em como isso vai afetar todo o resto. Então, eu acho que é uma questão tipo, de pensar no outro e se não esquecer um pouco de si mesmo, de não ser propriamente. Acho que, na realidade, a gente está falando de política, acho que todos falaram de política partidária, mas acho que a vida da gente, ela é em um todo uma política, no seu trabalho, na sua casa, como você disse, no seu dia a dia, você tem política para tudo, você tem que viver sobre a política, para, como ela disse, não afetar outras pessoas. Acho que se todos tivessem essa consciência do próximo, ficaria mais fácil de
conduzir. Concordo com a Gil, porque a política ela é ampla. Tem política da boa vizinhança, tem política da empresa, tem a política da casa. Então, é um bem comum para todos eles. Então, nesse bem comum existem regras, né? Deveres, direitos, e o que não funciona, o que deixa de funcionar, o que tem que melhorar. Isso, para mim, é política. A partidária é diferente. A partidária é diferente, né? Lógico, quando és o ser humano, ele particularmente, ele tem o caminho dele, ele não vai ficar em cima do muro, ele vai ter que escolher um caminho, que ele é certo ou errado. Por exemplo, numa empresa, se tu não aceita a política daquela empresa, outro se ajeita aquela política, tu cai fora, procura outra. E assim, eu penso que a política tem as suas normas, seus direitos e suas obrigações. Para mim, política virou meio de vida. Se eu pudesse, eu seria uma política. Sério. Mas não como meio de vida. E não é nenhuma subjetividade, nada, não é sonho, porcaria nenhuma, sabe? Eu acho que a política está uma zona nesse Brasil. Para mim, acabou qualquer conceito de política. Acabou mesmo. Desculpa da palavra, uma putaria isso tudo. Mesmo. Isso claro. Dá um chute nessa hora. Hã? É por isso que eu queria um pouco mais. Pra dar uns murros mesmo. Olha. Mas eu não vejo problema assim. Não, mas agora eu não vou. Foi politicamente. Esse ponto não seria interessante, tá? Para o bem dos mais tímidos. Tá. Eu escrevi aqui, né, que política é uma espécie de força invisível resultante dos encontros ou afetos entre os animais, humanos e políticos. E ela também, a política, ela sempre visa regular a ética, a moral, baseado a partir desse encontro, né, dos animais humanos. E ela também sempre tem a finalidade, tem o objetivo, né, de determinar a finalidade dos modos de produção. Vem mais? Eu acho que política é mais um conjunto de ideias individuais, assim, daí não tem como um grupo chegar em consenso do que é política, porque cada um tem a sua política interna, isso é meio difícil de cada um concordar com os outros. Muito bom. E aí? Mais alguém? Pode falar também. Quer ver política? Política, para mim, é transformação, negociação de interesses, organização da cidade, ferramenta de mobilização social, ideologia, representatividade, conjunto de ideias individuais, pensar no agir, articular entre pessoas, uma forma de organização, deveria ter mais participação da comunidade, não poderia ser tão centralizada, seria um contato mais íntimo entre as pessoas, seria também um processo mediativo, normas de direitos e obrigações, fosse invisível entre nós, animais humanos. Se a gente conseguisse, entre animais humanos, sair do nosso indivíduo e pensar no bom comum, no bem comum, e que seja para todo mundo, né? Não para uma pessoa só, não para um partido, e que não se centralize em ideologias únicas e que seja um processo de transpolitizar, né? De transcender o que a gente já entende por política, porque a gente tem um conjunto de definições que nos fazem entendê-la, mas a gente tem ainda um conjunto de limitações que nos fazem desorientá-la.
Então, acredito que eu penso nesse conjunto de informações como algo que conceituaria o que é política para mim. Alguém mais ficou sem falar? Eu fiquei sem falar porque eu penso que o que eu penso sobre política está contemplado na fala de muitas pessoas que colocaram aqui. Meu nome é Maristela. Acho importante a gente se conhecer. Oi, Maristela. Tudo bem? Então, só que eu queria pensar um pouquinho, a palavra bem comum saiu muito nas discussões, né? A gente pensar refletir sobre essa palavra, né? Que ela também está sendo dita nos meios de comunicação bastante, né? Essa palavra bem comum, né? A gente pensar que o bem comum tem que ser bem e bom para todos, e não para alguns apenas, né? Então, às vezes, em nome do bem comum, a questão, por exemplo, pequena, que é o não uso do púlpito, né? E daí algumas pessoas não fizeram uso porque acharam que não deveriam fazer, porque uma coletividade, que somos nós, decidiu que não. Mas será que isso seria bom para todos? Para alguns, né? É um bem comum, né? Pensar nesse conceito de bem comum. Que às vezes nem tudo que é decidido por todos, pela maioria, é bom para todos. Sempre tem uma minoria que vai ficar sem ser privilegiado, sem ser contemplada pelos seus direitos. Mas olha só, eu acho que indiferente o público como uma questão, né, aqui entre poucas pessoas, tem o quê? 20 pessoas, né? Gerou duas opiniões. Nunca vai ter, eu acho que nunca vai conseguir alguma coisa que vai agradar uma população, uma cidade, uma sociedade inteira. Sempre vai ter divergência, sempre vai ter pessoas que pensam diferente. Eu acho que realmente sempre vai ter pessoas que pensam diferente. Eu acho que essas diferenças são importantes de ser e de discutir. Com certeza. A questão é que a gente sempre vota, a gente sempre elege, a gente sempre diz número tal ganhou, número tal perdeu, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto muito mais da negociação, da conversa. Hoje a gente não vai usar o púlpito, mas a gente pode negociar que num outro momento nós vamos usar, porque daí a gente contempla também quem tinha o desejo do púlpito. E eu estou usando o púlpito só como um exemplo bem superficial de tudo que a gente vive na sociedade, né? Eu acho bem legal a colocação, mas a gente acaba entrando, tipo assim, vamos pensar aqui 20 pessoas, são 20 políticas internas, como você colocou, saca? E cada um tem a sua particularidade, tem a sua individualidade. Tem pontos que convergem, tem pontos que não. Eu acho que por isso que quando a gente fala da política partidária, da política de governo, por exemplo, existem temas que são levantados para o benefício de todos. Por exemplo, ninguém deve passar fome. Ninguém deve não ter saneamento básico, ninguém, né? Então, assim, tipo, tenta se englobar no geral, isso para que todo mundo consiga comer, consiga vestir, consiga pegar um ônibus, de repente comprar um carro pelo computador e internet. Então, existem políticas gerais e existem políticas individuais, aí a gente precisa analisar. Será que aquilo que é bom para aquela minoria realmente, de repente, não vai prejudicar a maioria? Né? Eu acho que é muito legal isso, porque cada ser é um ser. Quando a gente está falando dessa política, a gente precisa pensar bem mais macro do que micro, né? Quando a gente conseguir outras pessoas pensando junto, que foi o que o pessoal falou lá, né? Que a gente não tem a participação, a gente consegue contemplar muito mais pessoas. E daí tem que pensar assim também, será que o que é bom, que todo mundo acha que é bom, por exemplo assim, vamos todo mundo ser homofóbico, todo mundo é homofóbico, todo mundo tá achando que isso é bom, mas será que isso realmente é bom? Sabe, tipo, se questionar assim, tipo, todo mundo tá achando que isso dali é bom, porque eu tô fazendo um raciocínio aqui, eu acho que isso é bom, mas será que isso é realmente relevante? Será que isso realmente é bom? Será que eu não tô sendo manipulado para seguir para esse caminho? Sabe? Será que isso realmente vai... Eu acho que foi mais ou menos na linha de raciocínio, assim, né? Legal. Quando a gente busca o conceito, né, da palavra política, a gente vai cair, claro, lá nas varandas gregas, né? Aonde o que os caras faziam antes de conceituar?
eles usavam a filosofia, né, que é essa prática de conversa, né, essa prática de você tentar trazer da forma da palavra ou da expressão aquilo que você está constituindo como ideia, como pensamento, como verdade até para você, ou como entendimento, né? Então, a prática da filosofia, ela ajuda a gente entender essas pequenas nuances que avançam ou que travam os processos, né? Então, a gente perdeu, ao longo dos anos, essa expressão, né, que muitos trazem aí como a ação individual, coletiva, do pensar, do agir, do fazer, né, do estar político, por uma questão muito mais Estado político, né, onde a gente sai da roda da conversa, né, onde a gente, colocando cada um seu ponto e aprofundando o máximo que poderia ir, porque esse elemento que você traz, ele poderia ir muito mais profundamente, a gente poderia ficar aqui dias e dias e dias com uvas, vinhos e etc., discutindo o estado atual da filosofia política. Diga, José. Não, agora eu acabei pensando mais a respeito, principalmente do que a senhora falou, assim, e com a palavra filosofia incorporada ali na filosofia política, a filosofia demanda de uma compreensão, de um entendimento. Uma analogia ao púlpito seria, por exemplo, Fome Zero. Fome Zero, ou todos esses programas assistencialistas, as várias bolsas que existem. Você pergunta para uma pessoa aleatória, para duas pessoas aleatórias. Uma acha isso favorável e outra acha desfavorável. Será que as duas têm a plena noção do que é aquilo? Porque exatamente nesse momento eu parei para pensar que eu não tinha total compreensão do porquê o púlpito seria importante para os demais. Você explicou a questão do púlpito, mas a partir disso eu exprimi a minha opinião. Mas eu nunca cheguei a entender quanto aos demais o porquê que o púlpito era importante para ela, o que carrega na imagem do púlpito a opinião de cada pessoa. E assim é com por que a homofobia deve ser proibida ou não, ou por que as bolsas assistencialistas devem permanecer ou não. Esses vários porquês demandam de entender. A gente precisa entender muito também. Então, daí buscando na origem, né, do entendimento disso, onde a gente sai da prática filosófica e começa a ter que conceituar algo, a ter que dizer isso é isso, e isso é aquilo, e isso deve funcionar assim, ou deve funcionar assado, a gente cria aí certos limites, né, do coletivo, no sentido de eu conseguir chegar em um ponto onde todos sejam contemplados, né? Eu particularmente penso que se os gregos ainda estivessem filosofando, a gente teria avançado um pouco mais, né? Onde a gente começou a criar os conceitos, as definições, a gente padronizou a nossa forma de pensar, né? Onde os saberes nos trouxeram a ideia do como a gente deveria pensar, ou como a gente deveria agir, e qual era o certo e qual era o errado, né? Até o próprio conceito de certo e de errado. E a gente acabou não aprofundando em nós mesmos o sentimento que move o entendimento, né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente só reproduz, eu penso. A gente é apenas uma reprodução daquilo que nos dizem, daquilo que nos empregam, naquilo que nos vendem, acima de tudo, né? Porque nós somos coletivos, animais, consumidores. A gente consome não só bens materiais, como a gente consome ideias. A gente consome tudo aquilo que nos vendem. Direto ou indiretamente, eu acho que a Patrícia, né? Priscila, ela traz essa relação do bem de consumo, né? Então, isso tudo é, talvez, resultado do fato de não nos aprofundarmos mais nos sentidos de nós mesmos, né? Parece coisa de espiritualidade, mas não é, né? Talvez seja. Mas a ideia é de que a gente não mergulha no próprio indivíduo para entender, primeiro, como cada processo acontece dentro da gente
e a gente sai reproduzindo o que vem de fora. E isso causa um caos, porque a gente, às vezes, acaba assimilando processos que nem são nossos, ou que a gente nem acredita de fato, ou que nem faz tanto sentido assim, mas já que a maioria está dizendo que faz, então vamos para lá, né? Então, você trouxe essa derivação da palavra já, né, política, né? Quando os gregos sentiram a necessidade de criar os conceitos, eles disseram que política era isso, né? Era organizar a cidade. Então, já que estava se constituindo o processo de cidadania, então nós tínhamos que conceituar isso, para que todo mundo entendesse a partir daquele conceito como funcionaria, né? E a partir daí é só reprodução, 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 reprodução. Por que hoje a gente não vai estudar sistema político, o que faz cada poder? Porque não é o princípio desse primeiro encontro. Aqui é só mesmo uma autorreflexão de quanto do nosso ser político se desenvolve e do quanto o nosso ser político reproduz. Posso dar um exemplo de reprodução, que para mim foi muito em massa, a questão de, quando foi mudada, acho que a lei, acho que foi isso, de os receberem, como é que é? Auxílio reclusão. Aí todo mundo pensou que seria todo preso que tivesse em qualquer lugar do Brasil receberia aquele determinado valor, e todo mundo acreditou fielmente que isso seria, cara, isso, o Brasil não tem condições, isso eu acho injusto, mas poucas pessoas sabiam que só ia ter aquele auxílio o preso contribui por tantos anos para o governo e tudo mais, numa série de regras que não é para o preso, porque se ele fosse responsável pela família, ele fosse o homem da casa, algo do tipo, que está lá no projeto, não é ele que vai receber, é a mulher do preso, é o companheiro do preso, alguém que dependia dele. Mas todo mundo passou a publicar isso, a seguir isso, que não, é todo preso que vai receber esse auxílio, e a gente aqui fora, pô, o preso custa mais ou menos em média R$ 1.500 para se manter tudo, e as pessoas colocam, mas lá dentro ele tem dentista, ele tem médico, ele tem uma comida melhor que a gente, mas a questão não é que ele está lá e ele tem que ser tratado como animal. Por mais que as pessoas achem que o cara que está lá dentro, ele tem que ser tratado porque ele cometeu um erro perante a sociedade, mas muitas pessoas esquecem também que o papel principal da cadeia, até mesmo quando tem aquela questão do vigiar e punir, do Michel Foucault, que ela não é te excluir da sociedade, ela te tratar e te ressocializar na sociedade. Mas a nossa visão brasileira, que a cadeia tem que ser um lugar excluso para os piores, para os marginais da sociedade, ficou claro nessa questão desse auxílio. É porque os direitos humanos também, velho, eles extrapolam isso aí, ó. Você tem que dar direito para o preso que estuprou. Você tem que dar direito para o preso que matou. Porra, velho, claro que não. Tem que dar, não. Eu acho que tem, porque... É a sociedade. Porque não é que já foi, mas considere, eu não estou defendendo, mas considere que a pedofilia ela é uma coisa de distúrbio mental da pessoa. Não é alguma coisa, vou tomar uma coca, o cara abre uma latinha e toma uma coca. É totalmente diferente, é uma coisa mental da pessoa. Da mesma forma que tem pessoas que têm problema com a bipolaridade e tudo mais. Certo. Vamos só ali, passar a palavra para o Josué, de uma métrica. Eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez, durante um período, dentro de uma cadeia. E lá dentro tinham vários níveis. E o último nível tinha gente condenada a 600 anos. É umas penas por crimes brutais. Eu não cheguei a conversar com eles, eu conversei com presos de penas mais leves, mas eles contam. Muitos deles, eles são, de certa forma, associados ao crime. Como é que eu posso dizer? Eles nunca tiveram uma chance de fazer melhor do que as coisas que eles fizeram. Socialmente falando. Claro que isso não justifica o crime. Isso, na verdade, justifica o que ele precisa estar fazendo na cadeia, o que ele precisa estar aprendendo na cadeia.
Então, ele ir para a cadeia, na verdade, vai fazer o intuito dele, o intuito da cadeia, na verdade, seria fazer com que ele entendesse o que ele fez e parasse para refletir, isso que eu fiz não é algo prudente de se fazer novamente. Então, essa é a ressocialização, na verdade. Mesmo para o estuprador. Sim, eu concordo. Vamos só tentar não entrar objetivamente em temas pontuais, porque o tema central hoje é política. Tá? Eu vou pegar as falas de vocês e trazer novamente para a cena, tá? Dentro desses contextos, né, que nos colocam em debate, né, que nos colocam na filosofia do debate. Debates opostos, né? Então, a gente tinha também ali na Grécia debates opostos, obviamente. Eu acho que desde que o homem, desde que ele é o ser dentro da natureza, ele é um ser de debate. Né? Ele não é nunca contemplado de forma absoluta, porque ele cria os seus padrões, cria as suas referências, cria os seus elementos de convergência e vai para o mundo dele, onde esses elementos têm que ser atendidos. Né? Então, assim, só pegando o elemento anterior da fala de vocês mesmo, para trazer novamente na cena, aquele exercício filosófico do pôr-se sempre no lugar do outro, né? Sairmos um pouco dessa posição de julgadores, né? Porque o ser humano ele acaba na filosofia diária se tornando muito o juiz, né? Ele se coloca como se fosse realmente o juiz da cena. E daí a pergunta volta para vocês, né? Até que ponto ele tem que assumir esse papel de juiz, de que ele realmente é um cidadão onde ele está no papel de julgador, então as coisas ou atendem ou não atendem, ou ele tem que passar a assumir um papel de entendedor das complexidades que envolve cada molécula de ser, né? E moléculas sociais, psicológicas, políticas, culturais, econômicas, espirituais, infinitas, né? Então, assim, quando se cria o conceito do que é política, é porque as cidades estavam se formando. E nessas cidades existiam classes, já. Porque desde que o homem se entende como homem, até o ser animal, ele é um ser de classes. Né? Então, ele começa a criar condições e limite para que essas classes elas fossem assumindo seus espaços sem que uma convergisse ou se conhecesse ou que atrapalhasse a dinâmica do outro. Né? Então, nisso, a gente foi colocando classes aqui, classes ali e classes lá. A princípio, a gente não tinha uma representação disso tudo, né? Então, cria-se as classes representativas. Quem que vai representar meus interesses? Quem que vai representar meu interesse de que o preso deve, sim, receber auxílio? Quem que vai representar meu interesse que ele deve se fuder o resto da vida? Quem que vai representar o interesse de que ele é um ser humano, passa por processo psicológico e tem direito a isso e aquilo? Quais são as classes que vão ser representadas? Com isso, acredito que a gente entrega na mão de alguém o nosso ser político. Exatamente nessa linha tênue histórica aí, onde a gente passa a criar nossos representantes, né? Aqueles que vão falar por nós. E às vezes nem falo tudo que a gente fala, quer falar, porque nem nós mesmos nos entendemos nesse processo. E aí nasce toda a cena que a gente tem hoje, né? Seres representantes, representados por nossa escolha, né, representantes por nossa escolha, agindo politicamente da forma como se criou a cultura desse ser político. Então, a pergunta que volto para vocês é a seguinte: devemos retomar a filosofia no sentido da gente rever como a gente pensa, antes de como a gente age, ou a gente já deve agir antes de pensar? Pensar antes de agir.
E de onde a gente deve buscar, onde é o caminho, onde, sei lá, que fonte é essa que a gente deve buscar isso? Um pensar mais sereno, um pensar mais nosso, um pensar mais nosso, não no sentido de eu e ninguém mais, mas nosso no sentido de eu tenho que saber qual é o meu papel nisso tudo, né? Eu tenho que saber qual é a minha função nesse processo todo. Desde a minha casa até o Planalto Central, ou até o FMI, ou até a ONU, aonde for, né? Qual que é o meu papel? Onde que a gente busca essas fontes? No Google? Na história. Na história? Ótimo. Aonde mais? Desculpa, não entendi o que perguntar. Buscar a fonte do quê? A fonte que nos faça ter um resgate individual do que é ser político, né? De onde a gente vai buscar isso? Essas discussões é um coletivo, porque senão a gente vai comprar um discurso pronto, porque a história ela é escrita por alguns, inclusive, né? Assim, é uma história que não necessariamente é essa reconhecida cientificamente. Até a pergunta lá no início do slide, né? O que é de fato a política? Esse de fato, agora que eu ler esse livro, como assim de fato? Então está pronto? Então a gente está discutindo por quê? Se de fato já tem um conceito. E a fonte que muitos pensadores sempre colocam isso, né? O lugar onde você mais aprende é o lugar onde você mais diverge, né? Então, assim, é muito fácil para a gente ficar muito entre os nossos. Entre aqueles que acreditam naquilo que a gente fala, ou que falam igual a gente, ou que tem a mesma linha de pensamento. Olha que zona confortável, né? Ser igual, né? E a gente, anteriormente, nas falas, se coloca muito isso, é o ser diferente. Como atender necessidades de seres diferentes, né? Daí nasce, por exemplo, os direitos universais, são básicos, ninguém nos tira, porque comer, dormir, morar e ter o direito, acesso à informação e educação deve ser um direito universal. Ninguém nos tira isso, né? Porque isso também foi constituído a partir da luta de classe, né? A partir das grandes reflexões, né? Dos grandes coletivos. Então, a questão é onde o que a gente talvez deva fazer para transcender um pouco as nossas certezas, ou nas nossas zonas confortáveis. Porque quando eu chamei para esse evento, eu coloquei lá a chamada assim, né? A primeira reflexão surgiu do seguinte, todo mundo me chamando para ir para passeata, vamos para passeata. E eu falei, tá, mas andar no centro, levantar uma faixa e voltar para casa não vai me fazer sentir com o dever cumprido, né? Então, é só isso. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, do meu Faustão no domingo, para ir lá no centro gritar. Detalhe, não pode ir de qualquer cor. Tu não tem nem a liberdade de escolher que roupa tu vai ir, porque vão te tirar essa liberdade também, porque vão dizer como tu deve estar lá, porque senão tu não está lá. Tu é apenas a discordância, né? Então, a minha zona confortável é essa, e lá na manifestação, a minha zona confortável hoje é desconfortante entre o fato de estarmos aqui com pensamentos diferentes, uns que acreditam nisso, uns que acreditam naquilo. A pergunta é filosófica mesmo, eu não tenho a resposta. E eu nem trouxe a resposta. Nem pense que vocês vão embora com alguma resposta, porque não é aqui, né? É dentro de vocês mesmos. Porque cada ser é um agente. Age no mundo, se manifesta no mundo, interage com o mundo, produz, consome, caga no mundo. Desculpa. Ele é um agente. É um agente natural, mecânico, artificial, às vezes, e muito bem domado, muitas vezes. Então, a ideia é que a gente saia de hoje com um monte de interrogações, se perguntando como a gente age no mundo, né? E a partir de que referências? Eu, essa semana, na internet, realmente fiquei tonta. Não sabia mais o que fazer, se eu estava tomando um posicionamento de direita, um posicionamento de esquerda, ou eu só estava apoiando alguém, ou não estava apoiando, ou... Meu Deus,
e eu me sentindo julgada, daqui a pouco eu não podia nem sair mais de vermelho, porque é uma cor que eu adoro, ou não poderia, né? Então, eu acredito que muita gente se sente da mesma maneira, dentro dessa confusão. Então, é a reavaliação do processo da filosofia política, o que eu proponho aqui hoje, como o ato primeiro de pensar por si só. Acho que o princípio da política é o pensar por si só, né? Do ser indivíduo. Né? Olha, essa criatura, quantos anos tem? 14 anos, né? E já é dado que essa geração vai nos ensinar muito, né? A Clara, que é uma criança, e a Luísa, que é uma pré-adolescente, e essa geração vai nos ensinar muito, porque a transição do nosso isolamento, do nosso poder global, fez com que a gente fosse abarrotado de informações e a gente se perdeu nesse processo todo. A gente já não sabe mais para onde correr, né? Então, o que a gente propõe acima de tudo é essa reflexão, né? E aí, bom, isso aqui eu vou jogar tudo no lixo, porque não importa o que eles disseram, né? Acima de tudo, eu acho que é importante relevar o que o Maquiavel falou, é que o poder político que se exerce sobre a população de determinado território, que é essa manipulação, né? Onde você dá o poder a alguém e esse alguém determina como você deve usar, que roupa usar, como usar, onde usar, o que falar e o que ser. Então, essa ruptura total. Ninguém pode nos tirar o direito à liberdade, que foi conquistado a muitas mãos, né? Se pensar desde que a gente saiu da caverna ali, aprendendo a dominar as coisas, a lidar com a própria natureza nossa e a natureza externa. Até hoje a gente ainda está saindo da caverna, nem saiu, acredito. Estamos saindo da caverna ainda e matando alguns leões, né? Mas assim, Jaqueline, pensando nisso que tu estás falando, né? O que a gente faz, né, com esse caldo todo que está acontecendo no Brasil, e a gente não pode perder o direito de liberdade, né? Na tua fala, a gente já viu que a gente perdeu o direito de liberdade, porque tu não pode sair na rua de vermelho, se tu, né? Tem todas esses constrangimentos que estão acontecendo, e muito mais fora da nossa cidade do que aqui dentro, porque aqui dentro acho que a gente não tem vivido toda essa pulsação que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente, né, no meu ponto de vista, que é só a vista de um ponto, a gente precisa firmar algumas discussões coletivas que elas vão garantir, pelo menos, que a gente dialogue, talvez confortavelmente, como tu falaste, mas talvez eu preciso de alguém que pensa hoje do mesmo jeito que eu, para me firmar nesse pensamento, né? E não também para me localizar ou me deixar alienada, não, mas para me firmar, para me ancorar de que a gente precisa ter esses direitos garantidos. E esses direitos de democracia participativa, né, como a menina lá falou, que a gente não participa tanto, mas assim, talvez seja nesse caldo que a gente possa fazer essa discussão, né? E não se a direita está certa, a esquerda está certa, ou o que é direita, o que é esquerda, mas o que a gente quer, que a gente tem garantido na nossa Constituição, e que hoje, pelo que eu tenho visto, assistido e acessado a algumas informações, porque nem a todas a gente tem acesso, né? Então, o direito da informação já nos é violado. Que país que a gente quer, né? Que cidade de Blumenau que a gente quer? Porque a gente, que espaço que a gente quer democrático, para que todas essas vozes que estão aqui sendo ouvidas possam ser ouvidas num espaço muito maior, né? Então, eu acho que a gente já tem perdido alguns direitos. E a gente tem a possibilidade de perder muitos mais, tá? Com tudo que tem nessa cena nacional acontecendo. Muitos mais. Então, talvez isso a gente possa discutir mais. E conversar e dialogar e ouvir o que cada um pensa sobre esse caldo, que eu sei que talvez não seja a proposta de hoje, mas muita gente veio para cá pensando nisso, né? O que cada um de nós pensa sobre esse caldo que está acontecendo aí. Só a complementação do que ela falou. Acho que no momento que a gente está vivendo, que essa discussão da política se tornou um novo esporte brasileiro, como se tornou há um ano atrás o MMA, como foi o boxe, se tornou uma competição Fla-Flu entre o Flamengo, que tu tem que tomar uma posição. Tu não pode ficar em cima do muro
e ver ideias dos dois lados. Tu tem que apoiar um ou outro para tu poder se afirmar também no seu espaço, no convívio no convívio que tem ali geograficamente, né? Porque as pessoas de fora te obrigam a isso. Elas vão cobrar de ti uma posição política agora, do que tu está pensando, se tu está defendendo a esquerda, não estou falando, novamente falando como o Diego falou antes, dos partidos não como pessoas, mas estão te obrigando a escolher esse lado ou esse, tu não pode ficar aqui e ver os dois lados como um todo, e ver qual é o melhor para se ter que tomar logo uma posição e defender aquilo lá fielmente. Então, só corrigindo, eu acho que a gente tem direito à liberdade, sim. Eu falei que a gente não tinha, pelo contrário, a gente tem sim. Acontece que a gente espera muito de fora o que venha para dentro. Eu acredito nisso, assim, que a gente, no processo de criação do nosso próprio ego, a gente precisa disso, que os outros nos afirmem aquilo que a gente quer escutar. E não, né, também aquilo que a gente não quer escutar, só para a gente ir para o embate. Se a gente for pensar agora fazendo uma análise de conjuntura, né? Vamos pegar uma análise de conjuntura, tentar fazê-la, né? Já que a gente sente essa necessidade, né, de ir logo para análise de conjuntura, que a proposta realmente era de autoanálise de conjuntura, né? De quanto a gente precisa que o outro de fora reafirme aquilo que a gente acredite, de quanto a gente tenha que realmente escolher uma bandeira, né? De quanto a gente permite que as pessoas digam que a gente tem que escolher um lado. Não sei onde é que está escrito isso, entendeu? Não existe existe uma Constituição que nos dá os direitos básicos, né? Expressão, que não estou dizendo que estão garantidos. Pelo contrário, não estão, porque nós não estamos dentro de casa garantindo também esses direitos iguais. Na nossa casa, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, na forma de ser, de se expressar, a gente não garante esses direitos. Não se trata de recurso público. Recurso público resolve, mas não se trata só de recurso público, né? Se trata de conduta, né? Se trata do que a gente faz. Acima de tudo, nós, a gente, né? Então, assim, é muito fácil para nós nos ancorarmos numa bandeira, ou numa opinião, ou num partido, ou em algo que nos defina, sendo que a gente vai continuar na prática individual, reforçando alguns padrões que ajudam aí fora as coisas serem como são. Eu penso que não tem nada que fuja disso, entende? Então, assim, eu posso tomar um partido? Posso? Quem disse que eu não posso? Eu posso ser neutro. Posso. Eu posso simplesmente esquecer a política nacional e viver a minha política familiar? Posso. Eu posso simplesmente pensar o meu bairro? Posso. Né? Antes de projetar alguma opinião, fazer a leitura do que está muito próximo da gente, porque por mais que a gente só consiga ter grandes movimentos em massa, né? Em grandes parcerias, em grandes convergências, aquilo que vai em massa, né? Isso são grandes movimentos. E eles têm que ser muito eficientes, porque senão eles caem por terra. Eles vão ganhar uma força gigante, como uma montanha-russa, parou. Mas no nosso processo diário, a gente tem uma força política imensa, né? Desde o que a gente consome, como a gente separa o nosso lixo e como a gente lida com as pessoas que ficam próximos de nós, que é o próximo, né? O local. Um exemplo básico é o quanto a gente participa das políticas públicas do nosso município. Porque até 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente não tinha o direito à participação, né? As coisas eram decididas dentro de gabinetes, onde o poder público decidia. Hoje, aparentemente, as coisas ainda não são perfeitas dentro dessa conjuntura, mas hoje a gente tem locais que nos possibilitam a participação. Levanta a mão aqui quem já foi numa reunião da Associação de Moradores do seu bairro. Existe algo mais eficiente e próximo de vocês do que o bairro? Do que o local onde vocês moram? Quantas vezes por ano vocês se encontram com seus familiares? Toda a família, peru, tudo aquilo ali. Uma vez por ano. Porque está datado, tem que ser aquele ano, aquele local, aquela festa, aquele rito, aquela coisa toda. Então, o que a gente
talvez tenha que traga como propósito de reflexão é isso, entendeu? Padrões, a gente vive padrões. Padrões estabelecidos na Grécia, que, né, não foi lá, é claro que não foi lá, mas vamos dizer que os conceitos nascem lá, né, e os conceitos são cercas, né, os conceitos, a própria aprimoramento do conhecimento, ele tanto nos aliena como eles nos torna ágeis, né, nos torna ativos, né. Então, a pergunta é, quanto a gente participa de fato politicamente no nosso país? Porque é como ele disse, né, nesse caso. Já pode. Por favor. Eu acho que atualmente, na condição de vida que a gente tem, não necessariamente o bairro é aquilo que está mais próximo. Às vezes, o bairro é o local onde está a minha casa, onde eu vou para dormir, mas, por exemplo, o meu local de trabalho é o local onde tem mais, o bairro onde eu trabalho, por exemplo, as discussões que acontecem, dependendo de onde eu trabalho, elas são mais significativas para o contexto que eu estou vivendo do que necessariamente, só para ampliar um pouco a pergunta, para não ficar só, ninguém vai na associação de bairros, mas participa de algum outro conselho, né? De repente você está participando de outros conselhos dentro do município, dentro de outras, que tem também um impacto importante. Só para ampliar um pouco. Total. Isso vem muito eficiente, no sentido da gente pensar, a gente age onde, né? Exatamente. Onde estamos e o que a gente faz aonde a gente está, né? Como a gente constrói nosso agir nesse processo. A Associação de Moradores foi só um exemplo, que eu sei que é a mais impactante. Porque hoje, por exemplo, a gente tem como é que é o nome da associação das associações de moradores? É a Blue, que é uma associação das associações de associações. A presidente já está lá há mais de 20 anos, associando, né? Existe 35 distritos em Blumenau, né? 35 que a gente considera, 35 bairros, né? Constituídos, com representatividade em todos eles, né? A gente hoje tem 4 conselhos? 4 conselhos? Quantos conselhos a gente tem? Conselhos públicos, onde o cidadão, através das suas representações, podem ter participação. Eu sei que a gente tem o Conselho de Cultura, Conselho de Planejamento, Conselho de Juventude, nem sabia que existia. Segurança. O CEPLAN, né? Saúde. Educação. Que são espaços políticos. Onde você pode ter voz, onde você pode, se estiver representado ali junto com o seu coletivo, né, civil, voto. E às vezes você está elegendo representantes para ir nesses locais novamente, elegendo representantes para ir lá por você, né? Está elegendo alguém que represente o seu universo de ideias. Então, onde que estão os espaços políticos do nosso entorno, né? Do nosso ser agente político? Onde que a gente pode agir? Ela trouxe um exemplo muito eficiente. Dentro da sala de aula é um espaço de ação política. Dentro da igreja, que a gente vai todo domingo, é um espaço de ação política. Dentro do clube do Flamengo, do Fla-Flu lá, é um espaço de ação política. A faculdade, os coletivos, os núcleos, né? São infinitos. Talvez hoje a gente pudesse construir um mapa de onde ser, né? Do ser agente político, né? Onde estão esses espaços? Porque para nós hoje, de forma a pensar na nação, né? Essa semana eu li algo que é muito muito interessante. Para mudar na nação, comece por seu bairro. Mas antes de começar pelo seu bairro, comece por sua casa. Antes de começar pela sua casa, comece pelos seus familiares. Antes de começar pelos seus familiares, comece pelo seu próprio coração. Né? O que move a gente? E aí é onde vai a filosofia novamente, né? O que nos move de verdade? A gente só é movido pelo que vem de fora? Ou a gente tem que buscar se mover pelo que vem de dentro? Onde está a nossa indignação, a nossa felicidade, o nosso contentamento, nossa raiva? De onde vêm esses estados de ser, né? Então, isso tudo fica ali para que seja respondido por mim, que eu não tenho a resposta, e por todos, né?
uma coisa é fato: o poder emana do povo, embora hoje nos façam acreditar que emanam daqueles que a gente criou como representação desse povo, de nós que somos esse povo, né? Então, isso é uma conquista, e ninguém nos rouba disso, né? A gente hoje chegar aqui e poder estar aqui, eu sinceramente achei na semana passada que eu não poderia mais me expressar. Só que daí até eu falar assim, como assim? Eu não vou poder me expressar. Eu não estou numa geração que vai me dizer que eu não posso me expressar. Eu estou na geração que está aí com a internet para se expressar, que está aqui com o mecanismo, o tal do, como é que é o nome do... Isso. Aí para a gente se comunicar, né? Então, até semana passada achei que a gente fosse daqui a pouco não poder sair nas ruas. Aí eu fiquei pensando, como foi que as pessoas, num dado momento histórico, se sentiram? Né? E, a gente tem conquistas hoje, a nossa liberdade é garantia, embora ela pareça, né, permeada, mas não é. Depende de nós, porque a mobilização universal sempre vem do poder do povo, né, daquele povo. Mas antes de ser do coletivo, ser do indivíduo, né? Bom, daí vamos passar. Daí aqui eu até queria citar o Foucault, porque eu acho que o Foucault, ele traz um resumo muito interessante sobre as relações de poder, né? Porque sem uma análise de conjuntura, ela só pode ser clara se você souber quem é que está com poder de verdade. Poder de convencimento, poder de estratégia, poder. Onde está o poder? Né? Onde que está essa relação de poder? E, principalmente, esse processo psicológico de nos fazer acreditar naquilo que a grande maioria acredita, ou que um grupo acredita, ou que outro acredita, né? O eterno vigiar e punir, criar os crimes mesmo para a gente entrar no debate, criar as situações para a gente entrar nas próprias contradições, e isso daí fazer com que a gente não se perca em nós mesmos, né? Dentro desse coletivo. Então, Foucault aí é infinito para quem gosta, para quem estuda. Né? Então, todo indivíduo está atravessado por relações de poder. Então, a gente tem que ver quem é que comanda a nave. Se é a gente, ou se tem alguém comandando a nossa nave, entendeu? Quem é que está dirigindo? A gente é só um passageiro, pegando algum busão para algum lugar, ou a gente está pilotando o busão? Eu nem colocaria um ônibus, porque eu não quero ter ninguém dentro do meu ônibus. Né? Eu quero ter várias bicicletas, uma do lado da outra, e todo mundo pegando vento na cara e indo em frente. Né? Então, bom, daí a gente passaria um pouco aí por essas questões, né? O que é direita, o que é esquerda? Será que é a mão que a gente escreve? Será que é a mão que o outro escreve? Qual que é dessas dualidades? Existe só essas dualidades no mundo mesmo? Ou a gente está acabando de florescer novos olhares? Né? Por que a gente tem que se posicionar? Eu quero ficar em cima do muro para ver mesmo. Eu quero caminhar em cima desse muro e me equilibrar em cima dele. E conseguir chegar, né? Enfim, né, o que é democracia, né? A gente fez um processo democrático aqui, quando a gente opinou ou não pelo púlpito, né? E aí a maioria opinou por não. Mas aí, aquele que não foi contemplado, como é que fica na história? Como embalar esse beijo? As minorias de forma geral, né? Exatamente. O indígena, por exemplo. Como é que você vai querer que o indígena consiga conquistar alguma coisa no sistema democrático, se eles representam 0,5% da população brasileira? Isso tem que ver como é que a população ainda vem índio, né? Porque se fala que a população de índio, eles ainda imaginam de manioca, pelado, caçando. Aí qualquer coisa aí fora tu vê, disso. mas índio tem usando roupa, o que é isso? Um celular, daí, aí a gente não tem direito aos bens culturais. E eu vou... E não tem os mesmos, e alguns acreditam que eles não têm que ter os mesmos direitos que a gente, cidadão comum, paga os impostos mais. E eu vou te dizer que o que ainda sustenta isso é o próprio índio. Acho que, já que a gente trouxe os povos originários como referência, os povos originários, eles conseguem identificar quem são. Né? Eles estão dentro do seu ser natural, né? Eles estão vivendo isso. E, ao mesmo tempo, bombardeado de elementos externos. Diga, Luiz. O púlpito é um bom exemplo disso, sim, porque eu não preciso do púlpito. Eu me sinto bem falando aqui, eu consigo falar e chegar a todos vocês aqui. Mas, meu Deus, me dá fome.
Foi embora. Quem precisava do púlpito já foi embora, mas quem precisava do púlpito se sentiria melhor com ele. Mas como a maioria não quer o púlpito, elas têm que ficar ali no lugarzinho dela, sem o seu púlpito que iria ajudar. Ou alguma coisa assim. A maioria tirou o direito delas do púlpito. A gente votou por uma coisa e daí pra ela não. Então, a gente nem sabe, na verdade, né? A gente nem sabe, na verdade. Aí é entrar no processo psicológico do outro, né? Que levou ela a ir embora. Mas é muito legal isso, porque talvez, num outro momento, todo mundo fosse para o púlpito e todo mundo ia se colocar do jeito que ela se coloca e olhar desse lugar que ela se coloca, entende? Isso eu acho muito legal. Bom, às vezes é só uma se sentir bem. Eu tô me sentindo muito bem aqui, sentado. Mas talvez eu acho que se eu tô, mas sentir... se eu me experimentar lá, eu também posso me sentir bem. Sim, claro. E eu nem sabia mas que aí eu é me sentir bem. a experiência que tu tem. A mesma coisa que tu não gostar de brócolis, tu não gosta, mas tu provou. Ou tu não gosta porque as outras pessoas falam que você é ruim. Mas eu acho que o púlpito, nesse contextualizando, assim, que a gente falou também agora no slide anterior de poder, o púlpito representaria aqui pra gente uma posição de poder. A pessoa estaria atrás do púlpito falando as ideias dela e ela estaria usando o púlpito até de escudo, entendeu? Porque ela estaria ali e ela poderia pensar, posso falar o que eu quiser e tá tranquilo, estou aqui na minha posição de poder no púlpito no momento. Vou sair dela para outra pessoa depois. Mas algumas pessoas se sentiriam mais à vontade assim, mas a maioria não. E aí, fazendo outra analogia também, com outro ponto de vista, eu diria, quanta gente prefere ficar confortável no nosso colchão reciclado do que assumir o nosso poder dentro dos espaços de relações de poder. Acho que o que falta muito para a nossa sociedade atual é esse empoderamento das pessoas, né? A gente espera tudo muito que, como tu falou, que venha de fora, né? Mas a gente tem que ser seres que agem dentro do meio, né? Para poder, porque a corrupção que acontece hoje é muito espelho do que a gente faz no nosso cotidiano, né? Muitas pessoas apontam o dedo e criticam, mas se corrompem diariamente, né? Então, acho que o empoderamento das pessoas é uma maneira de de ter uma política mais saudável. Eu acredito. Eu acho que é importante isso que a gente comentou em relação a usar o espaço de poder, porque a gente se limita muitas vezes a falar no espaço público, porque a gente tem que usar o local assim, como, por exemplo, a Câmara de Vereadores, você vai lá participar. Se você não usar dentro da regra deles, você não vai ter voz, entende? Então, a gente acaba, às vezes, por conta de que, nossa, para mim isso aqui é de uma riqueza enorme. A gente está acostumado com um debate em academia cheio de muita regra, cheio de muita porra, e as pessoas não têm essa liberdade de falar que tem aqui. As pessoas aqui se expressam, isso é lindo, é ótimo. Só que muitas vezes o fato de nós não aprendermos e não sairmos um pouco dessa zona de conforto faz com que a gente perca espaços de discussão. Então isso também está aberto, eu penso que é importante. Mas, por pensar, pode ter sido isso que levou a gente algum dia escolher representantes. Exatamente. Porque a maioria não consegue se botar ali, então a gente escolhe aquela pessoa que está lá já, entendeu? Que tipo, compartilha de algumas ideias convergentes para estar ali expressando a nossa ideia, porque ela tem coragem de estar ali no público. Meu, e falar bonito então, hein? É verdade. Mas o lance que ela falou sobre a academia, ontem teve a discussão na FURB sobre a crise com alguns professores e tudo mais, e eu acho que é a mesma coisa. Claro que eles estão lá na frente para intermediar a conversa, mas muitas das pessoas que estão na plateia têm esse medo de levantar a mão, interagir com o professor, com os demais, porque ele se vê abaixo, primeiro pela talvez a colocação de um professor, de um mestre, mas ele está à frente, todo mundo vê ele, e talvez as pessoas que estejam do lado dele não vão aceitar, vão rir da opinião dela, por mais seja divergente delas. Claro, eu concordo que é muito mais agradável tu estar aqui
porque está todo mundo se olhando, todo mundo consegue se visualizar, e todo mundo consegue falar, e está todo mundo numa mesma linha. Não tem alguém superior ou alguém inferior do que tal pessoa, não tem um comparativo que eu consigo um exemplo. Poderia ter alguém aqui que, sei lá, defendesse o Aécio, o Bolsonaro, ou a Dilma, ou o Lula, mas seriam todos no mesmo nível, e ninguém acima dele mesmo, da outra pessoa. Acho que faz um elemento muito importante, que é o próprio Gramsci, ele não entra aqui, mas que é um pensador que ele estuda exatamente o processo de intelectualização da sociedade, né? Então, além das regras do jogo, né, que se criaram em algum dado momento, ainda se criou a discrepância entre o saber e o não saber, né? Então, o intelectual tem a palavra, né? Então, por que eu comecei a nossa atividade hoje falando sobre o saber popular, né? Que é o saber que a gente aprende no nosso dia a dia, né? Que é aquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia, são os elementos da nossa própria cena. Então, o próprio saber intelectual, ele é um limitador de espaços políticos. A gente sempre vai pegar alguém que fale por nós, ou que exponha melhor, ou que crie elementos da cena mais convincentes. Então, o processo de educação popular, que o próprio Paulo Freire, ele reafirma, é isso, dê a voz ao povo. Né? Então, aquele momento histórico, nós demos a voz a alguém, e agora é o momento em que a gente reformula a fala. A gente aprende a falar novamente aquilo que a gente quer dizer. Né? Que ninguém vai nos reprimir. Quem vai nos reprimir por não saber? Só se a gente deixar que alguém nos reprima, né? Eu estou falando aqui dentro de um ciclo de pessoas que talvez, né, tenham acesso ao conhecimento, né? A gente não está aqui representando ninguém, mas com certeza tem uma camada muito grande dos nossos irmãos animais humanos aí na Terra que não tem a voz, né? O que às vezes se inibe de poder se expressar porque ele acha que o doutor sabe mais. Tem até uma piadinha, uma piada não, é uma paródia, né, que fala que um doutor, ele chegou na Amazônia para fazer uma pesquisa sobre peixes e falou para o pescador bem assim, e aí, o senhor já estudou, já fez 2º grau, faculdade? Ele, não, senhor, só estuda as plantas aqui mesmo. Aí ele falou, você não sabe de nada, o mundo é só para quem estuda. Aí ele falou, abaixou a cabeça. Mas vem cá, o senhor conhece outra cidade grande, já viajou para fora do país? Não, senhor, o máximo que eu vou ali na vila comprar um arroz, um feijão básico. Ele, então você não conhece nada. Nisso o barco vira. Aí o doutor cai na água. E o senhor sabe nadar? Eu não sei. Então o senhor já morreu, só perdeu a vida toda, entendeu? Então, onde que está a nossa relação de saber mesmo, né? A prática e a teoria, a prática e a teoria, a prática e a teoria. Acho que isso é muito importante para a gente revalorizar dentro daquele processo intuitivo, né, de intuição mesmo do que a gente é, do que a gente pensa por si só, o que a gente já sabe. O que a vida trouxe para a gente como matéria pedagógica, né? Prática pedagógica. Bom, daí, seguindo em diante, falando de democracia, né, que é esse direito conquistado também por muita luta aí, durante muitos anos, que é o poder estar aqui, o poder falar, o poder se manifestar, o poder escolher, né? Porque nossos representantes estão lá por um poder de escolha nossa. Mas nós aqui somos um grupo privilegiado, a gente tem esse discernimento, tem acesso à informação, mas tem outro grupo de pessoas que não têm o acesso, eles estão dentro de um processo muito maior de manipulação, né? Se fala dessa democracia atual desse nosso país, democracia numa questão mundial. Democracia no sentido da palavra, né? Do direito de participar, né? Nesse sentido eu falo. Não sei se é o sentido que todos entendem. Todos entendem democracia como um direito à participação ou democracia um direito de escolha? Acho que apenas. Não um separado do outro, acho que os dois juntos. Direito. A participação coletiva que vai levar a uma escolha, eventualmente.
que todas as ideias possam ser expressadas e escolhidas pela maioria, sim ou não. Entendeu? Mas que toda a minoria também vai poder, em algum momento, expressar, tentar convencer quem não... expressar outros pontos de vista para tentar convencer a pessoa que não concordava a concordar com ela, a aceitar a ideia dela. Acho que a adjetivação da palavra democracia não vem como a própria organização da sociedade, quanto mais complexa, mais necessidade ela vai precisar de ser adjetivada, né? Então, ela é uma democracia representativa, ela é uma democracia participativa, né? E aí a gente vai entrar em outras questões. A democracia em si, a palavra em si, ela pressupõe participação, senão em direitos iguais, enfim, uma série de questões que são da palavra. Assim, mas depois, conforme a sociedade vai se organizando e for mais complexa, vai tendo necessidade de fazer outras coisas. A gente tem hoje no Brasil um sistema que é de democracia representativa. Foi o que vocês colocaram, né? O grande problema das pessoas não participarem efetivamente dessa questão política da sua cidade. Então, o resgate do próprio sentido da palavra, né? Do que hoje a gente tem como representação e quanto a gente reafirma a participação, né? E dentro do cenário atual, análise de conjuntura novamente, a gente tem de fato um processo democrático? Eu acho que não seria um processo democrático porque também partiria do princípio que todos estariam no mesmo patamar de escolha, mas seja por questões de informação privilegiada, falta de acesso à informação, ou falta de interesse em estar informado, nós temos essas discrepâncias. Geralmente, quem está informado, quem sabe o que fazer a respeito de, é quem também já está mais lá em cima destacado, quanto ao poder, aos cargos correspondentes da política. E quem não tem acesso porque não se interessa por isso, acaba sendo massa de manobra. Aquele que já não tem acesso por N motivos, mas que refletem a questão de não ter a possibilidade mesmo, é uma quantidade miserável que ainda precisa ser trabalhada. Eles acabam sendo explorados também, mas é uma outra forma de pensar para mim. E a gente teria como ampliar esse processo através do nosso agir político diário? Por exemplo, já que eu me considero um pouco mais de acesso à informação, ou com esse discernimento mais claro, né, ou que eu não me deixo manipular tão facilmente, se a gente consegue transmitir isso, ou isso é possível, ou só as escolas têm essa função? O próprio Facebook seria uma máquina que possibilitaria isso. Eu até comentei com alguns antes. Eu tinha publicado um artigo falso onde dizia que o Tiririca foi citado pelo Delcídio na Lava Jato, e nessa citação ele seria uma pessoa que que na verdade negou receber propina e tal. Uma notícia falsa, mas muita gente foi lá, curtiu e comentou: isso aí é um cara bom, é isso aí, não sei o quê. Aí só quando alguém comentou, não deu nem um dia também isso, mas quando alguém comentou, não, essa notícia é falsa, daí eu fui lá, falei daí abertamente, era falsa, era uma brincadeira, mas umas 15 pessoas não se deram ao trabalho de pesquisar. Eles, por mais que eu seja, de repente, a pessoa mais influente do Brasil, se eu posto aquilo, e eu não faço ideia porque eu não pesquisei, e todo mundo vai na minha, a gente perdeu aí um tempo precioso onde alguma coisa importante realmente podia estar sendo decidida. A gente perde muito tempo por causa desse pessoal que não está participando ativamente porque prefere estar fazendo, sei lá, tá no Tinder. É isso. Então, essas são reflexões importantes, né? Que é principalmente quanto a gente reproduz, né? Acho que a grande linha norteadora desse processo todo é o quanto a gente está reproduzindo aquilo, né? Sem estar fazendo uma investigação individual sobre se aquilo é de fato, né? Então, nós temos
hoje a oportunidade de estar discutindo sobre isso. Muitas pessoas não estão, mas embora a gente esteja aí com pessoas também de casa acompanhando esse processo aqui, porque opinaram por ficar em casa, mas não tão distante assim daqui, né, da proposta. E acredito que a gente conseguiu, pelo menos, deixar um ponto de interrogação bem grande, que era, não sei se é a intenção, mas que era isso mesmo, mexer com um pouco das nossas estruturas e não sair daqui com um pensamento definido e nem normatizado, mas, ao mesmo tempo, gerar essa autorreflexão. E aí, a partir dessa autorreflexão, a gente decide se a gente se reencontra para avançar nisso. Ok, a gente já fez a autorreflexão, eu já entendi que eu sou um ser corrupto também nas minhas práticas diárias, minimamente, maximamente, enfim. Eu já entendi que eu sou um agente, né? Eu ajo, eu tenho ação, eu sou influente no mundo. E daí? Qual que é o próximo passo? Né? Primeiro, eu acho que é um processo filosófico mesmo, de cada um de nós agora, desconstruindo um pouco daquilo tudo que está aí ao nosso redor, para que a gente talvez se reencontre. Isso vai ficar à mercê de cada um de vocês, porque a gente pode avançar uma outra etapa através de uma continuação ou através de uma construção. Né? Então, a gente, resumidamente, considerando, né, que a política trata de questões que concernem a todos nós, né, nós, enquanto indivíduos sociais, indivíduos racionais, né, dentro da medida do possível, a gente está influenciado pela política, assim como a gente influencia, e assim como os meios são esses. As discussões sobre o modo de vida em sociedade são temas relevantes dentro dessa discussão. Então, tem o modo de ser, modo de viver e modo de agir. Vai refletir no todo, não tem como fugir disso também, né? Então, dentro de casa, autorreflexão diz respeito à própria sobrevivência de grupos humanos e da humanidade em geral, porque se a gente não tomar novamente, não se empoderar novamente, ou se não voltar para nós esse processo, a gente tendencia a navegar por mares muito difíceis, né? Tipo, para onde está indo isso tudo, né? Daqui a pouco a gente acaba criando novos representantes que vão nos tirar o direito da liberdade. E tá aí. Tá muito... Como já foi, como a gente já tem a história, né? A menina colocou aqui a história, como a gente já tem exemplos práticos, entendeu? A gente não precisa reviver para aprender, né? A gente já tem, então, já tem a base científica da coisa, né? Já tem a vivência científica. Na verdade, o que me parece é que essa questão da liberdade, essa democracia que a gente tem hoje, ela é extremamente frágil, porque constitucionalmente, por exemplo, um princípio básico é o acesso à informação. Quem é que tem acesso à informação? Então, o nosso companheiro ali citou a questão do Facebook. É um espaço, a rede social é um espaço maravilhoso. As manifestações de 2013 foram o que foram pelas redes sociais. Não teve nem participação da mídia golpista. Né? Foi o que foi pela rede social, foi incrível aquilo, a conseguir mobilizar tanta gente. Então, ela é um instrumento poderoso, mas milhares e milhares de pessoas não têm acesso. Né? Então, a gente precisa encontrar também outros espaços para além desses de multiplicação, principalmente pensando nessas pessoas. Né? Porque eu acho que essas pessoas... O Paulo Freire tem uma frase que é uma concepção de dizer, não é fazer por eles, nem para eles, é fazer com eles, né? Então, é estar junto, é se solidarizar. Eu não preciso ser oprimido para me sentir motivada a lutar junto com quem é oprimido. Então, acho que a gente buscar esses espaços e, de repente, num coletivo desse, começar a encontrar onde é que estão esses espaços, como é que a gente pode fazer isso, né? Onde é que a gente vai multiplicar, se cada um sair daqui, uma ideia de coletivo para multiplicar, nós somos poucos, mas a gente consegue também fazer um pouco mais. Claro. Legal, perfeito. E a ideia também de desconstruir o pensamento de que, será que é no Facebook que a gente tem
a informação? Será que é só na internet que a gente tem a informação e o nosso saber diário? Né? O problema da internet é muita informação cruzada também. Isso. É muita informação falsa, a gente não sabe o que tu vai acreditar ali no momento. Aconteceu uma manifestação e falaram que deu tantas pessoas, outros deu tantas pessoas, aí tu não sabe e aí, o que é, o que foi, sabe? O problema, acho que um pouco do problema das redes sociais é isso, é muita informação falsa, informação cruzada. Como o José falou agora há pouco, que ele fez uma informação falsa ali, brincadeira, que acabou tomando umas proporções. Será que está na hora da gente sair um pouco do global e voltar para o local? Né? Pergunta. A gente deixou de fazer nossos afazeres, podia estar em casa, no próprio Facebook, compartilhando muitos falsos, mas a gente saiu da rede social para vir aqui debater. Mas é um pontapé inicial, que nem a senhora aí falou. Tipo, se a gente, a partir de hoje, reunir mensalmente para participar de coletivo, desculpa a senhora ali, mas a gente participar de um coletivo, digamos... Mas eu peço desculpa, senhora. Se a gente der um pontapé inicial hoje, a gente começou falando sobre o que é política, mas no início ali o cara falou, vamos debater sobre a legalização da maconha, cada um tem um ponto de vista, mas vamos sair da rede social e vamos vir aqui debater. Tu tem uma posição, eu tenho outra, ele tem outra, então vamos sair da rede social e debater. Acho que a rede social em si, ela deixa muito... Às vezes a pessoa que está lendo, a pessoa que está escrevendo não consegue interpretar. É a mesma coisa que tu está falando. Tu fala de um sentimento com uma pessoa na internet, tu não consegue demonstrar, ela não consegue sentir aquilo. Às vezes o que ele fala para mim, eu não consigo interpretar da mesma forma que ele queira se expressar. Respondendo a tua pergunta de antes, se é válido a gente se encontrar novamente, para não precisar responder novamente depois, eu acho que sim, que a gente acaba achando espaço na nossa agenda, não vindo hoje, mas outro dia, para fazer isso, ter essa interação. Por mais que a gente esteja certo ou errado, são vivências da nossa vida, que são coisas que a gente estudou, que leu, mas ter essa troca de ideias, esse contato com as outras pessoas que pensam diferente da gente, que não adianta tu ser esperto no meio que tu vive, que ninguém vai te contrariar. É a mesma coisa ter uma banda e perguntar pro teu pai se a banda é boa. Eu nunca vou falar que a banda é ruim, porque ele quer te apoiar. Então é a mesma coisa, tu tem que conviver com pessoas que pensam diferente de ti para tu seguir um rumo, se realmente tu tá pensando da maneira que tu quer e aquela pessoa tá entendendo aquilo, por mais que ela não seja obrigada a aceitar ou não o teu pensamento. Eu cheguei depois, eu não posso falar sobre as emoções que eu vou falar, mas eu ouvi o pessoal falando que a gente elege representantes. Eu acho que a gente às vezes esquece um pouco que também é da nossa responsabilidade. A partir do momento que a gente põe alguém para representar a gente tem que cobrar essa pessoa. A gente tem que também começar a pensar a importância do sair domingo de manhã para ir votar. Assim, não é só fazer 8 horas, porque daí 9 horas eu já posso ir para a praia ou qualquer coisa. Porque aquilo ali, aquele ato, vamos dizer assim, vai refletir mais 3, 4 anos, 8 anos, vai refletir muito tempo. Nem ele falou antes de Fla-Flu. Eu acho que eu posso concordar com a esquerda, eu posso concordar com a direita, eu posso fazer isso. Só que hoje em dia, a mídia, vamos dizer assim, a mídia de massa, televisão, coisa assim, botou que se eu não concordar com aquilo ali, eu sou daquela galera lá. Eu não posso, tipo assim, eu concordo com isso ali, mas eu concordo com aquilo ali também. E, tipo assim, eu acho que esse ano, como ele falou sobre se reunir mais, acho que é esse ano que a gente tem que aproveitar e tomar uma atitude, vergonha na cara também um pouco, talvez, que a gente tem que começar a ter esse pensamento de cobrança, esse pensamento de querer mudar alguma coisa. Não só pensar também como, Lula, Dilma, coisa assim. Se a gente começar, tipo assim, do princípio, além da gente, do nosso ser, e se a gente começar a pensar o que a gente pode mudar, ir para a rua, vai mudar alguma coisa lá? Não. E se a gente começar a fazer algumas atitudes, tipo, para mudar a nossa cidade? Posso dar alguns exemplos. A Praça do Arroio lá, a Praça da Tamarindo lá, tá, tipo, tomada pelo mato.
é ali na Fortaleza. O Cemitério dos Gatos, eu acho que todo mundo conhece, está jogado. O Parque da Expresso, alguma coisa da cerveja, Museu da Cerveja. Eu fui lá, a última placa da última restauração foi do Décio Lima. Quanto tempo faz que o Décio Lima saiu do poder? Tipo, eu acho que está na hora da gente não... É bom esse fogo agora pela política, mas eu acho que a gente tem que começar daqui, cobrar daqui. Ele falou do Facebook. Eu acho que o Facebook esse ano vai ser uma ferramenta muito boa para ficar cobrando. Porque quem quer voto hoje, assim, quem vai querer fazer campanha, vai usar muito a rede social, a internet, porque hoje em dia a internet ela é muito ruim em alguns aspectos, notícias falsas. Mas eu fiquei sabendo, 5 segundos depois dos atentados hoje em Bruxelas, 5 segundos depois eu já tinha vídeo, eu já tinha foto, eu já sabia muita coisa. Legal. Todo esse tema, eles acabaram permeando a nossa conversa também, tudo isso aí a gente trouxe para a cena. Até te digo assim, não esse ano, mas agora, nesse momento, até ontem, a gente já tem que começar a agir, entende? Já tem que ser, a partir do momento que tu saiu de casa, hoje tu já estava agindo. Então, só para a gente fazer esse fechamento aqui, né, considerando que a política trata também das conquistas que a gente já teve, né, a gente tem que ter essa memória histórica, né, para a gente não se perder também no tempo, do que foi conquistado, do que a gente retrocedeu, isso faz parte de conquistas, né, conquistas, avanços, perdas, né, tanto culturais, de preservação da condição da própria vida no planeta, né, de tirar algumas pessoas do isolamento por ações políticas e conseguir trazer discussões muito pertinentes, né, então ela é muita gente dentro da sociedade. Então, a proposta é que a gente precisa superar o senso comum, né, aquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo fala, aquilo que todo mundo diz, aquilo que todo mundo acredita, e além do medo da esperança, né, uma pensadora que ela faz uma reflexão muito legal sobre o medo e a esperança. O medo está ligado à falta de entendimento sobre o processo de liberdade, né, como você deixa que certas tendências te criam um isolamento ou te cria o pensamento do não poder, do não falar, do não criar, do não agir, né, então o medo seria isso, né, tipo, por que eu tenho que ter medo de verdade? E também sair da perspectiva da esperança, né? Como se fosse algo que tivesse que cair do céu, ou que tivesse que vir pelas mãos divinas, né? Ou que não seríamos nós os agentes, né? Que viria de algum lugar menos a gente, né? Então, medo e esperança nessa dicotomia. Tirar eles de cena e pensar e agir politicamente com consciência crítica, né, que quando eu proponho a autorreflexão, é a autocrítica, acima de tudo. Né? Eu não posso simplesmente achar que eu sou perfeito. Não somos, né? Não porque a gente deve ser. Não se trata disso, é um processo de experimentação, de experiência, de aprendizado, de evolução, né? Então, a consciência crítica é começar por nós mesmos. É um exercício, quem está em casa é o mesmo processo, né? Para aprendermos a conviver, acima de tudo, a conviver, né? Conviver no sentido do como viver, ou conviver, fazer parte da vivência, né? E encontrarmos soluções. Porque a matemática está aí, os problemas estão aí, como a professora lá na 8ª série falava, João tem 3 laranjas, Maria só tem uma, como é que a gente vai dividir isso aí de forma correta? Então, a vida é um problema matemático, existe uma soma, tem uma lógica, né, possível, acredito. Então, e aí a gente ia para outro exercício, mas acho que a gente deixa para uma outra oportunidade, que era a gente se pôr no local do poder, né? Se a gente fosse o poder, se a gente fosse, não, nós somos, né? Então, como a gente agiria? Então, a pergunta fica para casa, tarefa de casa, né? Levar essa reflexão. Nós da Green Places, nós nos propomos a ter novos encontros, pensar metodologias ativas. Eu acho que tem referências mundiais aí de várias coisas positivas. Até a gente tem um pacto que a gente não
não retransmite notícia ruim, né? Então, eu tenho um hashtag que diz as notícias são outras, justamente para dizer que está acontecendo várias coisas legais no mundo que podem ser usadas como referência. Não estamos inventando a tabuada, muito menos o modo de fazer, né? A gente só está reinventando a nós mesmos no processo. Então, a gente se coloca à disposição para novamente trazer essa cena e trazer ela para avançar mesmo, né, daqui em diante, a partir da reflexão, autocrítica e autoleitura. Não voltem aqui se não fizerem isso. Eu, inclusive, né, essa autocrítica. Sem ela, não vamos avançar. Então, a gente vai precisar voltando no começo, de política como um poder, no poder, no caso, ser não um poder, mas algo remetendo a você, que já que vocês organizaram o primeiro encontro, acho que fica mais fácil pela questão de agenda do Gameplays, porque provavelmente podia ter o pessoal do Slackline que ia usar esse horário, vocês tiveram que conversar com isso e tudo mais. E acho que também cabe a gente fazer essa reflexão do que foi debatido agora nessa noite, e também talvez cada um trazer uma pessoa a mais e não ficar apenas num grupo, e conseguir aumentar esse grupo de pessoas que vem aqui discutir. Talvez alguém do bairro, né? Alguém próximo. Exato. E também a autogestão, né? Autogestão nesse sentido, né? Eu estou aqui hoje porque nós fomos os primeiros anfitriões da história, né? Mas se a gente conseguir coletivamente construir uma proposta, vem outros. Né? Tem várias formas de fazer isso e não há barreiras para isso. A pergunta final seria, uma ova. Né? A pergunta para a gente encerrar o trabalho de hoje, né, desse encontro de hoje, seria, eu queria que vocês falassem brevemente, assim, dentro do tempo que a gente tem ainda, a pressa que todos têm de voltar para seus cotidianos, qual é a mensagem que vocês enviam para quem está em casa? Posso falar bem rápido, preciso buscar minha filha que saiu para ele. Porque tem gente em casa, tem bastante gente acompanhando a gente. Vem para cá que a discussão aqui é mais quente. Eu preciso de verdade, desculpa, mas eu tenho que buscar ela na Eu vou fazer referência ao ET Bilu lá, busca conhecimento. São as palavras. Boa. E aí, galera? Você, dona Bárbara? Não, Beatriz. Muito boa no espírito. Acho que é consciência, né? Legal. É isso? Alguém mais quer finalizar? Dizer até logo, um abraço à terra. Eu acho que se alguém tem alguma coisa para falar e ser ouvido na próxima vez, se houver uma próxima vez, seria interessante vir aqui e mostrar para todo mundo isso. Eu acompanhei os dois. Eu estava assistindo em casa, esperando a minha palestra. Estava assistindo em casa. E é muito diferente de estar só em casa ouvindo, mas tu quer falar tuas ideias. Então, se vocês quiserem expressar, a melhor coisa que vocês fazem é vir aqui. Com toda certeza. Então, fechou? Então, por hoje é só. Né? A gente está aqui na Green Place com cidadãos participativos, ativos, reflexivos. E possivelmente teremos outra oportunidade de estar junto. Graças. Gratidão a todos. Estejam à vontade de vir à Green Place a qualquer momento, participar